Sexta-feira da primeira semana da Quaresma. Eu sou o Padre Pedro Paulo, estamos começando mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, primeiramente, estamos avançando. 40 dias já não são mais 40. E eu sempre lembro que a salvação passa pelo tempo e pelo espaço. Não seremos abduzidos para o céu. Fomos transformados no dia do nosso batismo, fomos tornados aptos para a lógica da salvação, tendo como modelo estruturante o mistério da encarnação. Isto é, pela encarnação do Verbo, isto é, o Filho unigênito de Deus se tornou homem no seio da Virgem Maria, e na sua pessoa estão unidas de modo indissolúvel a natureza humana e a divina. Através disso, desta chave de salvação, o que permitiu a Cristo, com a sua morte, nos redimir. Sua morte foi o modo pelo qual a natureza divina atingiu a morte nele mesmo. Porque Cristo só pôde morrer por causa da sua natureza humana, mas quando a sua natureza humana é morta, imediatamente, sempre unida à natureza divina, imediatamente a morte foi destruída da natureza humana nele. Já o fora, através de um processo, diríamos, usando uma expressão de Kant, a posteriori, ou seja, a priori, não a posteriori, mas a priori, ou seja, antecipadamente, a mãe já fora salva da morte. Por isso a sua assunção. Ora, quando somos batizados, este mecanismo da encarnação de Cristo opera-se em nós. Por isso que São Paulo e São João, todos eles, logo nos seus textos, vão fazer alusão ao batismo como morte. O batismo é a morte. Pela morte de Cristo ressuscitamos. O batismo é a morte de Cristo em nós. E com isso, nos tornamos filhos de Deus. Somos adotados pela natureza divina. Por isso a salvação que se dá integralmente no dia do nosso batismo é, no entanto, percorrida através da nossa liberdade, da nossa história e, sobretudo, da nossa história sacramental. É a nossa história sacramental que nos redime. Começa com o batismo, depois desenvolve-se no seu ápice, que é a Eucaristia, além dos sacramentos da penitência, do crisma, do matrimônio da ordem, da unção dos enfermos. O Espírito Santo produz em nós uma estrada que é Cristo, caminho, verdade e vida. Por isso, neste período de Quaresma, a história da salvação passa por nós através desta unidade com Cristo na sua paixão. A Quaresma nos prepara, como dirá a liturgia já do Domingo de Ramos, para as lições e ensinamentos derradeiros. Cristo é mestre desde pequeno, lá aos 12 anos no Templo de Jerusalém, mas é mestre até o último segundo e permanecerá mestre pascal, porque o que teremos depois, nos 50 dias de Páscoa, é a maestria do Cristo ressuscitado. Por isso, ninguém passe por esse tempo sem uma organização já
tipificada na Quarta-feira Santa, quando o jejum, quando a caridade e quando a oração foram colocados como tripé da Quaresma. E no domingo passado, o Cristo que se encontra e enfrenta no deserto e vence o demônio. Bem, nesse domingo nós estamos no capítulo 9 de São Lucas, versículos 28b a 36. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto de seu rosto e suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas despertando viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com sua sombra e eles ficaram cheios de medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o meu eleito, escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Um belo relato, o relato da transfiguração de Cristo. Bem, já aqui percebemos a estratégia da história da salvação na liturgia. Na segunda semana da Quaresma, ainda estamos em subida, aliás, iniciando a subida para o Calvário, somos brindados com essa experiência da transfiguração de Cristo. Não é indiferente que no início de um árduo caminho, quero lembrar que a penitência é agradável ao espírito, mas não ao corpo. O corpo prefere o prazer, prefere os sentidos satisfeitos. Às vezes prefere até a preguiça. Não. A Quaresma significa disciplina espiritual. Não há Quaresma sem disciplina. Disciplina dos sentidos, disciplina do pensamento, disciplina ascética, isto é, exercícios que nos levem a depurar a alma. As confissões que praticamos durante a Quaresma são mais intensas do que as outras durante o ano. E eu gosto sempre de lembrar que a Quaresma não é para ser vivida esperando para confessar naquela confissão que vai todo mundo e que a gente confessa às vezes mal porque tem muita gente na fila. A gente deve ir se confessando várias vezes durante a Quaresma, mesmo porque o Espírito Santo, durante esse tempo, dada a nossa abertura e disponibilidade, vai mostrando pecados que alguns até esquecidos, vividos há muito tempo, ou não percebidos como pecado. Há um tempo na vida espiritual em que as coisas não são tão límpidas, tão claras, faltava conhecimento. Então, durante a Quaresma, aproveitamos para fazer esta limpeza retroativa, como quem de fato tira o dia em casa para abrir os armários, tirar roupas que não são mais utilizadas e doá-las, fazer uma limpeza de fundo, de modo que tudo fique sem o perigo das traças ou dos cupins, do mofo. Pois a Quaresma é esse tempo de grande limpeza. Bem, por que digo isso? Porque neste momento em que a fadiga pode querer diminuir o nosso ritmo e ânimo, esta visão é prorrompente, nos coloca dentro de nos dá ímpeto, ou elan para prosseguirmos corajosamente.
Bem, o que temos aqui, comecemos hoje a falar desse evangelho, Jesus tomando consigo Pedro, João e Tiago e sobe ao monte para orar. Vejam, esse texto está acoplado a um anterior, no qual Jesus, pela primeira vez, anunciava a sua paixão, morte e ressurreição. E as reações não foram boas. Pedro, por exemplo, como sempre, resume o desconforto dos apóstolos com o legado da cruz. O texto então diz, sem muita explicação, que num outro momento, Jesus chama para uma experiência de oração, não devia ser nada incomum, eles nem estranharam tanto, ou nem estranharam. Seleciona três, normalmente são esses três que estão mais próximos, Pedro, João e Tiago, São Pedro, São João e São Tiago, e os leva para orar com ele. Gostaria aqui de concluir, chamando a atenção para essa experiência. Quaresma como um tempo em que Jesus me chama para rezar com ele. Num lugar apropriado, é um lugar alto, é o monte, lugar mais próximo de Deus, onde antigamente eram construídas as igrejas, o santuário, a nossa penha lá no alto. Pois bem, esse é o início da Quaresma dos Apóstolos e também nossa.